O Filosofando está de volta, hoje abordando ainda na quarta temporada, na segunda série desta temporada, o pensamento de Kardec. E nós estamos falando hoje a sua opinião sobre a perversidade. Nós paramos no bloco anterior relatando um caso de uma criança de 12 anos que encerra num baú 5 outras crianças, fecha o baú, senta-se na tampa desse baú e depois ele tranca o baú e deixa aquelas crianças morrerem por sufocamento. Kardec pergunta a um espírito na Sociedade Espírita de Paris o que acontecera com aquela criança de 12 anos. E esse espírito responde, ele agiu daquela maneira porque ele tinha a idade da sua consciência primitiva. Kardec também enfatiza a natureza moral do espírito dessa criança e pergunta ao espírito orientador se em mundos inferiores à Terra não haveria senso de justiça, ao que o espírito responde que absolutamente não. Nesses mundos, os seres vivem apenas para si e não têm por objetivo senão a satisfação das suas paixões e de seus instintos. Nesse momento, eu lanço uma pergunta para você que nos assiste. Em nossa atualidade, os fomentadores da guerra, das revoluções ideológicas retrógradas, ultrapassadas e sem sentido e que geram governos populistas, o comportamento corrupto sistêmico estaria enquadrado nesse mesmo processo descrito por Kardec? Deixe a sua resposta após assistir este vídeo no YouTube. Allan Kardec pergunta ao espírito orientador qual seria a posição do espírito criminoso numa nova existência. O orientador responde que depende do espírito. Se arrepender verdadeiramente e recomeçar uma nova existência de deveres e obrigações, de provas e de resgates. Mas, por outro lado, se insistir na maldade, seria encaminhado a um mundo compatível ao seu nível inferior de consciência. E termina dizendo, aos olhos de Deus o arrependimento é sagrado, porque é o ser humano que a si mesmo se julga. E isso é raro no vosso planeta. No mês de setembro de 1858, Allan Kardec relata mais um fato ocorrido no ano de 1572. Mais precisamente em 31 de agosto, logo após o massacre da noite de São Bartolomeu em Paris. Esse triste acontecimento registrado pela história teria os seus desdobramentos ao longo do tempo. Tamanha repercussão nos mundos espirituais. No século XX, um escritor espírita brasileiro chamado Luiz Antônio Mileco escreveu um livro, Ecos de São Bartolomeu, da editora La Chatre, onde relata o resgate coletivo de todos aqueles que se envolveram na dramática trama engendrada pelos católicos, pelos reis católicos franceses, liderados por Catarina de Médicis, contra os huguenotes ou protestantes em Paris no dia de São Bartolomeu. A história relata que a matança teve início na noite do dia 23 de agosto de 1572 e perdurou por vários meses em toda a França. O número exato de vítimas nunca foi compilado, mas acreditam-se que foram milhares. Allan Kardec pesquisa no jornal francês de uma edição de 1778 a partir de pesquisas de um outro jornalista, que registrou o relato de um marquês da nobreza do século XVI, um acontecimento inusitado ocorrido no dia 31 de agosto do mesmo ano, 572, dias após o massacre de Paris. O marquês estava nos jardins do Louvre com um grupo de pessoas quando, abre aspas, um barulho horrível de vozes e gemidos misturados a gritos de raiva e de furor surgiu de repente, não se sabia de onde, e durando perto de meia hora. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles. Essa testemunha várias vezes contou, diz Kardec, aos seus familiares e cortesãos mais chegados, testemunhas vivas que jamais relataram o fato se sentirem ainda tomadas de pavor, que 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, 2 horas após haver deitado, Carlos IX, rei da França,
saltou da sua cama, fez-se levantar os que estavam em seu quarto e ordenou verificarem o que ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer, em tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre. Que todos esses gritos eram tão impressionantes e tão marcantes e de tal forma articulados que Carlos IX, julgando que os inimigos de Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam naquele momento, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre. Que os guardas informaram que Paris estava tranquila, mas que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Fecha aspas. Kardec pergunta a vários espíritos a causa dessas manifestações e todos foram unânimes em registrar que o sofrimento e a dor pairaram sobre Paris durante muito tempo, pois os espíritos dos mortos lá permaneciam. Fenômenos como esses são explicados através das instruções dos espíritos Erasto e São Luís no Livro dos Médiuns. Eu pergunto a vocês, será que no momento atual mesmo não estaria acontecendo? Ao término da Segunda Guerra Mundial, o julgamento dos nazistas na cidade alemã de Nuremberg trouxe o testemunho de um observador, um psicólogo que analisou as causas de tamanho desprezo dos nazistas pelos judeus em campos de concentração. Disse ele ao definir o mal, abre-se aspas, o mal é a total ausência de empatia pelo outro, fecha aspas. Todos os administradores dos campos trabalhavam burocraticamente, cumprindo ordens, como se ali não houvessem seres humanos, mas apenas números. O filósofo francês Patrick Vignole, no seu livro A Perversidade, diz, citando Freud, qualificando a criança de perverso polimorfo, Freud quer dizer que a criança, não que ela seja má, mas que o superego, isto é, a instância psíquica resultante da interiorização das exigências e das proibições parentais, ainda não está formado. O mal que a criança faz, mal que só existiria aos olhos da família e da sociedade, é um efeito, um rebento involuntário dos desejos inconscientes da criança. Em outro capítulo do seu livro, fecha aspas, não é? Em outro capítulo do seu livro A Perversidade, Vignole continua com a frase de Freud. Abre aspas, Freud queria resolver o problema moral da natureza humana tal como lhe legava a tradição filosófica de seu tempo, representada por Hobbes e Rousseau, que o ser humano não é naturalmente bom ou mau, que assim se torna conforme a educação que recebe. Fecha aspas. Mas nós espíritas acrescentaríamos, e evidentemente as condições nas quais renasce a cultura do país, o momento sociopolítico, as escolhas que faz por influência dos pais e da sociedade, das pessoas próximas, naturalmente definem o comportamento posterior da criança. Contudo, o que realmente a define é a natureza intelecto-moral do seu espírito. No livro Mein Kampf, ou Minha Luta, de Adolf Hitler, este afirma, abre aspas, que não existe mal em aniquilar os fracos, pois a compaixão é um sentimento baixo e pertence aos débeis, fecha aspas. Diz Vignole em seu livro A Perversidade, em sua análise sobre esse tipo de comportamento, abramos aspas novamente, a perversidade é, portanto, simultaneamente voluntária e involuntária, isto é, predisposição involuntária para o mal, ao mesmo tempo que hábito adquirido do pensamento e do cumprimento do ato mal. Tomemos como exemplo as mentes inteligentes que criaram o Terceiro Reich, os mais de 40 mil campos de concentração em toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que aniquilou mais de 80 milhões de vidas, sendo mais de 6 milhões nesses campos. Deixando um pouco de lado, mas considerando a extrema inferioridade do senso moral, bem como a total ausência de empatia dessas pessoas, o que teria incentivado a adesão da população comum, que aceitou indistintamente o que estava acontecendo? Não podemos deixar de esquecer que o Brasil, governado por Getúlio Vargas, aceitou e abrigou dezenas de nazifascistas naquela época, principalmente nos estados de Santa Catarina e de São Paulo.
E a religião formal? E as religiões, seus adeptos e líderes? O que aconteceu naquela época que poderia ter gerado esse clima de total ausência de interesse do bem-estar de populações inteiras, vítimas da perversidade coletiva de uns poucos? Dá para pensar, não é mesmo? Mas alerto você para não justificar todos os fatos dolorosos da nossa história apenas pela lei de causa e efeito. Que esclareça-se, nada tem a ver com ação e reação, que é uma lei física e não moral. Senão poderíamos cair ou voltar a cair nas justificativas da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Por isso nós precisamos estudar com afinco a codificação espírita. Por falar em codificação espírita, nós vamos ao encontro agora de um pensamento de Kardec registrado no livro Obras Póstumas, que não faz parte da codificação, mas traz o pensamento de Kardec. Momento de leitura. Livro Obras Póstumas, no capítulo Regeneração da Humanidade. Diz Kardec: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um novo cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Atentemos para isso. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. E continua Kardec nesse capítulo, Regeneração da Humanidade, uma mensagem de Paris, de 25 de abril de 1866, que nós convidamos você a que leia na íntegra. Obras Póstumas, Allan Kardec. Como você bem viu, Allan Kardec se preocupava, como deve se preocupar ainda hoje nas esferas da espiritualidade, com a nossa evolução, que está sendo tão dramática, mas nós também não podemos esquecer as iniciativas de todos aqueles que disseminam o bem sobre a Terra. Seja você também um pacifista, onde quer que você esteja, no seu lar, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos mais próximos, mas também entre as pessoas que precisam de uma palavra de conforto e de paz. O Filosofando vai ficando por aqui, mas estará de volta na próxima semana. Fique você em paz, fique com Deus e até lá.